diferente, não sei, eu tinha a impressão que era mais no meio, assim, né, era diferente. Isso mesmo. Mas muito legal estar aqui de novo, né, e não sei quem que estava o ano passado quando eu vim, tem alguém aqui que estava? Ah, que bom, os irmãos lembram de mim? E o ano passado eu contei meu testemunho de como Deus me chamou para as escolas, né, e agora eu vou contar meu testemunho de como Deus me chamou para Bangladesh. Muito louco isso, né? Mas se eu pudesse dar um título na mensagem que eu vou trazer hoje, é Digno de Confiança. Amém. O nosso Deus é digno de toda a nossa confiança e obediência, né? E eu não me lembro o que eu contei exatamente no passado, mas assim, aproveitando que está a classe conjunta, eu teve até uma guriazinha lá atrás, né, no Rio Grande do Sul, a gente fala guria e guri. Então, e quando é bem pequenininha, é guriazinha e gurizinho. Vocês ficam assim, tranquilo esse termo, porque tem gente que nem entende o que eu estou falando, né? Guria e guri, parece que não é muito normal. Mas eu era do tamanho dela, talvez, quando os meus pais se converteram. E então eu me criei na igreja, assim, e eu sempre falava para Deus que eu não queria ser missionária. Porque, tipo assim, ia as missionárias pregar na minha igreja e eu achava, às vezes, elas tão sofridas e só contavam tribulação e problema e pobreza e tudo. E eu falava assim, ui, coitado de quem Deus escolhe para ser missionário. Eu não vou ser. Eu quero ser piloto de caça da Força Aérea, que é, tipo assim, uma vida pura adrenalina, entendeu? Uma coisa... chique, tipo, quem sabe eu vou ser a primeira mulher piloto de caça do Brasil, queria ser uma coisa assim, que aparecesse, entendeu? Que fosse, né? E queria viver uma vida, tipo, extraordinária, queria viver além do comum, assim, né? Tipo, então eu achava que isso era bom o suficiente pra mim, assim, ser piloto de caça. E morrer pela pátria, já que todo mundo vai morrer, que morra bonito, né? Então eu acho morrer pela pátria, esse negócio chique, assim, né? E aí eu queria isso daí. E uma vez até meu pai foi num culto, né? E eu estava sempre nos cultos, meu pai me fazia em absolutamente todos os cultos que existiam. Tinha 3 por dia, eu ia nos 3 por dia, enfim. E aí uma vez estava um cara pregando e o cara era muito, assim, muito incendiado, não sei que palavra que eu podia usar aqui, meio profeta, sei lá, na nossa igreja tinha muitas essas coisas. E aí o cara falou assim, você que ora para o seu filho ser missionário, traz seu filho aqui na frente. Meu pai me empurrou lá pra frente. E eu fui lá chorando, devia ter uns 10 anos assim. Fui lá chorando, eu não quero ser missionária é pobre, feia, não sei o que. E aí o cara falou assim, isso, chora minha querida, que Deus está falando. E eu, o que está falando? O que está falando? Eu não vou ser missionário. Meu pai, vai ser sim. E aí, depois eu cresci, né, fiz faculdade, um monte de coisa. Aí meu pai não queria que eu fosse missionária, né? Ai, tudo que tu estudou e tal, né? Meu pai já estava mais resistente, mas hoje eu sou missionária, né? E eu queria trazer essa palavra digno de confiança, porque como eu sou grata por ter obedecido Jesus em cada passo, assim. Eu fiz faculdade de matemática, faculdade de engenharia civil e fiz mestrado em engenharia civil. E quando eu estava 6 anos trabalhando como engenheira e que começou, 7 anos, e que começou a se mover de Deus nas escolas no Rio Grande do Sul, o Senhor falou comigo sobre deixar tudo. Só vou resumir essa parte para os irmãos que não estavam no ano passado, né? E o Senhor falou comigo sobre deixar tudo, assim, chegou a hora. Tipo assim, larga o teu concurso público, deixa tudo e eu vou te sustentar. E tu não pode pedir dinheiro pro teu pai, porque o teu pai sou eu. E eu, que é meio fácil, assim, se dá alguma coisa errada, ligar pro pai, né? Mas o Senhor falou essa palavra para mim, né? O teu pai sou eu. E se tu precisar de dinheiro, tu vai pedir dinheiro para mim, porque eu que estou te chamando. Não foi teu pai da terra que te disse larga tudo, né? Fui eu que disse. Que nem Deus disse para Abraão, né? Deixa a tua terra, deixa a tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, né? Isso é muito louco, né? Porque vai para a terra que eu te mostrarei, mas nem mostrou a terra. Né? E o cara vai sair, vai deixar tudo e pelo caminho Deus vai mostrar a terra. Imagina as pessoas perguntando para ele, tu tá indo para onde? Tu vai ganhar quanto? Como é que vai ser a tua vida?
Como é que vai te sustentar? Mas tu ficou 10 anos na universidade. Deus falou. Né? E aí eu lembro que eu estava saindo da prefeitura e uma senhorinha que trabalhava lá comigo falou assim, olha, faltava uma semana para eu sair. E uma senhorinha falou assim, olha, eu não sei se teus pais conversam contigo, mas como eu sou uma pessoa mais velha, eu me sinto na obrigação de te dizer umas coisas. E eu, o quê? E ela falou assim, tu tem certeza do que tu tá fazendo? Minha filha não faz isso. Vai largar um concurso público. Tipo assim, quem é que não quer um concurso público hoje? Tu vai largar, tu ganha bem, não sei o que lá. E eu trabalhava só 20 horas, eu trabalhava 2 dias e meio. E ganhava tribeiro, assim, para 2 dias e meio, né? E aí, quem é que vai largar isso? Não sei o que. Daí eu pensei, Deus, eu preciso de uma resposta inteligente para ela. Rápido, Senhor, me ajuda, né? E aí me veio uma pergunta assim para ela. Se tu pudesse voltar 16 anos atrás, o que a senhora faria na sua vida? Assim, quais escolhas a senhora fazia? E ela falou assim, eu faria tudo diferente na minha vida. Eu não tinha casado com aquele traste, depois não tinha casado com o outro traste. Eu teria estudado, teria me formado, teria sido assim outra pessoa. E eu, pois é, se eu pudesse voltar 16 anos atrás, eu tomaria exatamente as mesmas decisões. Porque com 16 anos, na verdade 17, eu tive uma experiência profunda com Jesus, onde eu dei toda a minha vida para Jesus. E a partir dos meus 17 anos, todas as decisões que eu tomei foram por causa que Deus disse. E mais uma vez Deus está dizendo, né? Então, essa palavra é digna de confiança. Então, eu não tenho, quer dizer, não é que eu não tenha nada para me arrepender nos 16 anos, mas em termos de decisões e de obediência, eu não tenho do que me arrepender, né? E hoje eu estou, desde 2018, como missionária de tempo integral da MPC, e, assim, trabalhando para ganhar as escolas do Rio Grande do Sul, até que o ano passado eu fui convidada, ano passado não, desculpa, 2020, para liderar a região sul da MPC, né? Então é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o que compreendia ganhar as escolas de 61 cidades. A região sul tem 28 milhões de pessoas, mais ou menos, nos 3 estados, não sei quantas escolas no total, mas sei que a gente tinha 61 equipes com o MPC, que são 61 cidades. Então eu tinha que liderar essas 61 cidades e ganhar equipes novas para a gente entrar em novas escolas. Tranquilo? Todo mundo entendeu essa parte? Só que aí eu tinha acabado, eu me mexo, né? Desculpa aí. Eu tinha acabado de assumir a região sul e eu estava num evento aqui no Brasil que ficou muito famoso, de evangelismo, de envio, chamado Descende. Não sei se alguém ouviu falar nisso. Ouviu falar? Aí eu fui numa escola desse evento que eu estava representando a MPC. E durante essa escola cantaram uma música mais ou menos como essa. Não era essa, mas era com uma letra parecida com essa, né? E na música falava assim que os de todas as tribos, de todas as línguas, um dia se curvariam ao Cordeiro. A música falava isso, de todas as tribos, de todas as línguas se curvarão ao Cordeiro. E aí eu comecei, tipo assim, mais uma música crente, né? Tipo, eu tava lá cantando normal. Aí, de repente, assim, durante aquela música, veio na minha mente muito forte, assim, entrou uma imagem, assim, de uma mulher muito sofrida, muito sofrida. Eu poderia dizer, assim, Deus me deu uma visão, era exatamente como uma imaginação, só que entrou na minha mente, assim, né? E era uma mulher muito velha, assim, muito sofrida, e ela parecia que usava uma roupa hindu, assim, pra mim, sabe? E na imaginação não se falava nada, assim, mas eu entendia quando eu olhava para a mulher, assim, ela sofre porque ela carrega todos os seus pecados. Ela sofre porque ela vive sem nenhuma esperança de perdão nem de salvação. E aí eu comecei a chorar pela mulher, mas ao mesmo tempo eu pensava assim, Senhor, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu já sou missionária. Eu sou missionária das escolas na região sul. Eu estou ganhando um monte de adolescente para Cristo. Eu não tenho nada a ver com essa mulher. Essa mulher não está na escola. Ela é muito velha para estar na escola. Ela não é do sul. Tipo assim. Ela não é do sul, né? Ela não é minha missão. Não é meu problema.
E só que de repente veio uma frase para mim que era o que a música estava dizendo. Mas o Cordeiro é digno de que ela saiba o que ele fez. O Cordeiro é digno da adoração dela. O Cordeiro é digno de ser adorado na língua dela. Faz sentido isso? O Cordeiro é digno. Não é que a mulher merece salvação. A mulher precisa de salvação. Mas não é que ela merece ou que qualquer coisa. Mas aquele que morreu e ressuscitou e com seu sangue comprou para si os de todas as tribos, línguas, povos e nações, é digno de que ela saiba o que ele fez. Amém. E aí eu comecei a chorar desesperadamente, porque Jesus é digno. Porque Jesus é digno de ser conhecido. E essa mulher nunca ouviu falar que alguém morreu por ela. E aí eu comecei, Senhor, eis-me aqui, daí me ajoelhei, comecei a chorar desesperadamente, eu vou. E a coisa mais que eu tinha certeza do mundo é que é muito diferente daqui de BH. Em BH eu já fui evangelizar várias vezes na rua, e tipo assim, tu pergunta pra uma pessoa, tu já ouviu falar de Jesus? Ela, já, minha prima é crente, meu fulano ora por mim, minha avó ora por mim, ou eu sou crente, eu sou da igreja, eu sou evangélico. É isso que acontece aqui, né? Assim, a maioria das pessoas podem não ter uma vida rendida a Cristo, mas elas já ouviram falar que alguém morreu por elas. E a certeza que eu tive com aquela visão é que aquela mulher nunca ouviu. E talvez ninguém do povo dela nunca ouviu. Se perguntar para ela assim, você já ouviu falar de Jesus? O que é isso? Nunca ouvi falar dessa pessoa, desse nome, do que foi feito. Nunca ouvi falar. E não há nenhuma chance dela ouvir. Porque ninguém no povo dela, na língua dela, nunca ouviu falar. Então como é que ela vai ouvir? Se ela pesquisar na internet em português Jesus, vai aparecer milhares de coisas sobre Jesus. Mas ela não fala português. Ela fala uma língua que não tem Bíblia na sua língua. Como ela vai pesquisar sobre Jesus? Como é o nome Jesus na língua dela? E aí tem aquele texto, como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, né? E aí, então eu comecei a gritar para o Senhor, eis-me aqui, eu vou, para que o cordeiro seja adorado pela mulher, eu vou. Aí levantei para aquele momento de louvor e tudo, e o cara que estava pregando lá na frente, depois do louvor, ele pegou o microfone e ele falou assim, o Espírito Santo está me dizendo que durante esse tempo de louvor, pessoas viram rostos de pessoas, de povos. E eu vi uma mulher. Ele falou, te prepare para ser enviado para esse povo. E eu, não é possível, onde é o povo da mulher, cara? É bom, mas tem muita coisa para acontecer aí, não vou, talvez esse cara nem sabe o que ele está falando. Nem vou assim considerar tanto essa visão, essa situação toda, né? Só que eu não sei explicar para vocês, mas eu tive uma sensação muito forte de que eu estava indo, assim. Quando eu abri o olho depois daquele tempo de choro, assim, e eu olhei para uma amiga minha que era da MPC, que eu trouxe ela para a MPC, que eu treinei ela para ganhar escolas na cidade dela, chamada Sapiranga, que tem um amigo do pastor Ronaldo, que é pastor nessa cidade de Sapiranga. Ela já entrou em muitas escolas de Sapiranga. E eu olhei para ela assim, e eu tive uma sensação que eu estava me despedindo dela. E mais estranho, eu tive uma sensação que eu tinha 2 anos para me despedir dela. E, treinar ela para ficar no meu lugar. Não sei explicar nada disso. Mas naquela mesma semana, eu recebi mais algumas palavras de Deus, confirmando essa visão. Eu não sei como é que acontece na vida de vocês, mas na minha vida aconteceu assim. Eu posso testemunhar que Deus da Bíblia ainda fala, e fala bastante. E o mesmo Deus que falou com Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, o mesmo Deus que falou coisas para Moisés, e eu vou ler depois um texto ali de Êxodo que eu estava lendo hoje de manhã, fala e como fala. Fala e fala muito, né? E quer falar com a gente. E hoje fala muito mais, né? Que o Espírito Santo vive em nós, a gente pode ouvir sua voz todos os dias, né? Sem intermediação, assim, né? Mas aí, então, naquela mesma semana, estava tendo um momento de oração, nessas duplas de oração, e uma amiga minha falou para mim assim, o Espírito Santo mandou te dizer que tu é uma mãe de segunda viagem.
E eu falei pra ela, nada a ver, eu sou nem mãe, que dirá de segunda viagem, né? Era solteira, né? Sou solteira ainda, agora a gente tá namorando, não é noivo ainda. E aí, mas naquela época eu não tinha nada nem vista. E aí ela falou isso pra mim, eu falei, mas eu não sou nem mãe, que dirá de segunda viagem. Ela falou assim, mas a explicação dessa palavra é assim, tu já gerou um filho em oração, que era as escolas do Rio Grande do Sul. O Senhor está te dizendo, gere de novo, gere outro filho em oração. E aí eu, cara, aquela mulher era outra coisa, era um outro filho. Deu para entender o que eu estou falando? Era um povo diferente, era outra coisa que tinha que ser começada em oração. E aí, beleza, daí eu, meu Deus, não é possível. Aí, no final do evento, do Descende, eu fui procurar uma informação lá e o cara estava num stand, assim, dando informação e eu pedi uma informação que ele não sabia. Eu acho essa história muito legal porque ele era um jovem, deu mais ou menos uns 17 anos, assim, e olha como a gente precisa estar pronto para o que o Espírito Santo quer fazer através de nós, né? E ele falou assim, ai, desculpa, eu não pude te dar informação. Mas já que não pude te dar informação, será que eu posso orar por ti? Eu falei, claro, pode. Aí ele começou a orar por mim e ele falou assim, o Senhor tá me dizendo que Ele está te dando uma nova autoridade, que não tem mais a ver com a tua região, mas com nações. Olha a precisão do que o cara falou. Eu era uma líder regional da missão que fazia parte da região do Sul. E Deus tinha me dado uma visão que tinha a ver com nações, com uma etnia, sei lá. E Ele falou exatamente isso. Deus está mudando tua esfera de ação. Não tem mais a ver com a tua região, mas com nações. E tu vai gerar isso em oração. Exatamente a palavra que a minha amiga trouxe. E Deus está falando comigo. Eu tenho que... Foi Deus. Não tem mais o que fazer a não ser obedecer. Se Deus está falando contigo, tem que obedecer. E aí eu cheguei em casa e falei, cara, mas eu vou contar para as pessoas. Eu sou uma missionária da MPC, vamos dizer que eu enlouqueci, só pode. Porque a MPC não trabalha com isso, só com escolas. E aí, daí eu cheguei e fui falar com a esposa do meu pastor, que eu moro com os meus pastores. Meus pastores tipo, me adotaram assim como filha. E eu moro na casa deles. Daí eu cheguei, ela falou assim, aí, Deus falou contigo nesses dias? Eu falei, falou. Ela falou assim, falou o quê? Eu vou te contar, mas se tu falar que não é de Deus, eu vou obedecer, viu? Porque é muito louco. E aí eu contei pra ela e ela começou a chorar. Ah, só um detalhe. Eu fui orar antes de contar pra ela e eu perguntei pro Senhor assim, Senhor, de onde é a mulher? É porque eu preciso de uma pista. Eu sei que a mulher não é uma mulher, ela é um povo, ela é uma etnia. De onde é a mulher? Eu ouvi claramente o Espírito Santo falar pra mim assim, Bangladesh. Aí eu ainda falei pra Deus assim, não, a Índia não, a Índia é horrível. Porque eu pensei que Bangladesh era uma cidade da Índia. Aí eu fui olhar no mapa, né, digitei no Google e vi que Bangladesh era um país. É um país de 75 milhões de pessoas, muito mais feio do que a Índia, muito mais pobre, muito mais problemático, dá tsunami e tudo, né? Cheio de tsunami, terremoto e catástrofes climáticas, alaga toda hora, né? Eu, Deus, não tinha um paizinho melhor, né? E 90% muçulmano. Geralmente, quando a gente vê que o negócio é muçulmano, já dá, cara, não quero ir pra lá. É o fim da linha. Mas eu queria ser piloto de caça da Força Aérea e morrer pela pátria, né? Pelo reino, né? Pelo reino e pelo reino, muito mais nobre. Só que daí eu vi que era 90% muçulmano, comecei a pesquisar as imagens das pessoas de lá e eram muito, mas muito parecidas com a mulher que eu tinha visto, até as cores de roupa, assim, né? E eu testificou muito com o meu espírito, cara, a mulher é desse lugar. Assim, nesse país está essa mulher que eu vi, né? E aí, então eu falei para ela, para a esposa do meu pastor, e ela perguntou de onde é a mulher. Eu falei de Bangladesh. Ela, é muçulmano? E eu, é muçulmano. E aí ela começou a chorar, como se eu fosse morrer, assim, né? Aí ela falou assim, quanto tempo? E eu falei, 2 anos. E ela começou a chorar mais ainda. Ela falou assim, Lívia, é de Deus.
é de Deus, porque o Senhor me falou que tu ia sair daqui de casa logo, tipo assim, 2 anos. E eu, cara, muito louco isso. Aí eu fui contar pra minha discipuladora. Na minha igreja a gente tem tipo isso, discipulado, fui contar pra minha discipuladora. Ela falou assim, não, é muito de Deus, sinto paz e tal. Eu falei, não é possível, gente, as pessoas estão mais loucas do que eu. Aí só que a minha discipuladora falou assim, não faz nada, espera Deus fazer. Se isso for de Deus mesmo, que eu creio que é, ela disse, mas o Senhor vai fazer as coisas do jeito que Ele tem feito até aqui. Então não vai atrás de missão, faz teu trabalho no MPC. Só que nisso entrou a pandemia. E aí eu tive muito mais tempo de oração e de jejum e tal, porque eu ficava mais tempo em casa sem viajar. E aí nesse meio tempo, então eu tive a visão em fevereiro de 2020. Em setembro de 2020, sem eu fazer absolutamente nada, a não ser permanecer no MPC, continuar treinando as pessoas e trabalhando do jeito que eu trabalhava, a gente tentando criar formas de evangelismo online nas escolas, tudo normal. Tudo normal, tirando a pandemia. Aí o líder nacional de uma missão chamada Frontiers me ligou e ele falou assim, ele já me conhecia de congressos, de eventos missionários, assim, mas de repente ele me ligou e falou assim, Lívia, é o seguinte, eu estava orando e eu acho muito legal essa fala, eu estava orando. Porque Deus faz coisas quando a gente está orando. Deus se move enquanto a gente está orando. Né? Às vezes a gente está diante de um problema, de uma situação, e a gente sai desesperadamente tentando resolver. E olha como se resolve quando nós estamos orando. Quando a primeira coisa que a gente faz é orar. Aí ele falou assim, eu estava orando porque eu tinha uma equipe de mobilização nacional para a Missão Frontiers, que trabalha com povos muçulmanos não alcançados, e simplesmente um por um todos saíram da missão. Mas eu não fiquei desesperada, eu fui orar. E enquanto eu orava e pedia para Deus uma nova equipe de mobilização, eu falei, Senhor, resolve, ele dizendo, né? Eu preciso, o Senhor nos deu isso, o Senhor nos deu uma visão, e a visão deles é 10% do mundo muçulmano rendido a Cristo nos próximos 10 anos. 10% do mundo muçulmano significa 200 milhões de pessoas. Tipo assim, é ganhar o que nenhuma geração nunca ganhou. 200 milhões de muçulmanos rendidos a Cristo em 10 anos. Isso não é uma visão da Missão Frontiers, é de várias missões que trabalham com povos muçulmanos. Inclusive do pessoal da presbiteriana, isso. Todos estão unidos nessa visão de 10% do mundo muçulmano rendido a Cristo nos próximos 10 anos. E aí ele falou para Deus isso, Senhor, Tu nos deu essa visão, então, traz a equipe. E aí ele falou assim, e enquanto eu orava, o Senhor me lembrou teu nome. Aí ele falou assim, eu sei que tu trabalha muito no MPC, que tu é uma líder no MPC, que tu é missionária no MPC, que não sei o quê. Mas por um acaso, nesse ano, Deus falou alguma coisa contigo sobre povos muçulmanos? Falou. Por um acaso, falou. Aí contei para ele da visão da mulher e tal. Aí a gente quase chorou ali no telefone e ele falou assim, tu sabia, Lívia, que 1/3 de todos os muçulmanos do mundo estão na Indonésia, Paquistão e Bangladesh? Falei, não sabia. Não sabia nem que Bangladesh era um país, quando tivemos muito menos que era muçulmano e que tinha tanto muçulmano. Aí ele falou assim, e sabia que a gente tem uma visão, aí ele falou dessa visão, 10% do mundo muçulmano rendido a Cristo nos próximos 10 anos. Sabia que se a gente ganhasse Bangladesh, a gente ganhava 10% de todos os muçulmanos do mundo? Eu falei, não sabia. Aí ele, e tu sabia que o ano passado a gente enviou 45 missionários para o campo e nenhum quis ir para Bangladesh? Eu falei, não sabia. Aí ele, mas Deus sabia. Então tem uma grande chance, mas uma grande chance mesmo de Deus estar te chamando. E eu, cara, está acontecendo. Deus está fazendo acontecer, sem eu fazer nada, né? E daí eu falei com a minha liderança, entendi de Deus que era o momento de falar com os meus pastores e ampliar, contar para mais pessoas sobre isso. Falei com o meu líder nacional no MPC e aí meu líder nacional no MPC assim, ficou um pouco preocupado, mas ele reconheceu que era de Deus e me abençoou para eu fazer parte dessa outra missão também e trabalhar com mobilização
dessa missão que trabalha com povos muçulmanos. E aí, então, comecei a trabalhar nessa missão, também comecei a trabalhar numa missão que o pastor Ronaldo conhece, chamada Perspectivas, né? Que é uma missão que trabalha com mobilização de povos não alcançados, não só de povos muçulmanos, mas de qualquer povo não alcançado. E aí meu coração começou a se mover por isso, assim, começou a ser impulsionado por essa carga. Eu vou falar isso bem rapidinho. A gente pensa que essa questão de povos não alcançados é só para missionários, só para quem Deus chamou para ser missionário. Jesus, antes de subir aos céus, ele deu uma ordem, né? Ide, portanto, ele falou assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Mateus 28, 18 a 20. Últimas palavras de Jesus. A última ordem de Jesus. Sabe aqueles minutos? Jesus não ia morrer de novo, né? Então não eram os minutos antes de morrer, mas era o último episódio de Jesus na terra. Você fala as tuas últimas palavras. Vocês acham que tem importância ou não essas palavras? Suas últimas palavras. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as etnias, batizando-os e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as etnias. De todas as etnias. Para quem Jesus deu essa ordem? Para os discípulos. A gente é discípulo, ok? Não tinha os missionários, os pastores, não tinha essas categorias quando Jesus deu a ordem. Eram os discípulos. Mas nós continuamos sendo discípulos. Então, essa ordem de todas as etnias, Jesus não deu muita explicação. Você podia ter dito assim, mas as etnias são muito longe. Mas quem vai para qual? Tem que chegar de barco. Como é que vai chegar? Como é que vai? Vão a todas as etnias. Para quem? Para os discípulos. Todas as etnias já foram alcançadas. E o que eu tenho a ver com isso? Como é que é o nome desse bairro mesmo, pastor? Vera Cruz. Vera Cruz. Eu estou em Belo Horizonte, no bairro Vera Cruz. Isso não é problema meu. Não, Jesus deu uma ordem para todos os discípulos. O que eu tenho a ver com isso? Enquanto essa ordem não for cumprida, Mateus 24 diz, quando todos não ouvirem, enquanto todos não ouvirem, todas as nações, todas as etnias não ouvirem, não ouvirá o fim. O que eu tenho a ver com isso? Deus que chama os missionários, Deus que chama quem quiser. Eu vou ficar aqui na terra, no meu bairro. Eu não estou falando para ninguém que alguém tem que ir, sem Deus falar, mas a gente tem tudo a ver com essa ordem. E uma coisa que me chamou muita atenção, que o Senhor começou a falar comigo, porque eu pensava assim, minha missão é as escolas da minha região. E eu acho que já tá bom, né? Tipo assim, todas as escolas da minha região é missão pra caramba, né? Missão não. Já é mais do que muita gente, mas muita gente mesmo faz, né? Eu tava assim, Deus, não devo nada, né? Tipo assim, as escolas da minha região. Mas o Senhor, essa ordem começou a gritar, assim, depois dessa visão. E principalmente um texto de Apocalipse 7:9, que diz que um dia estarão diante do Cordeiro os de todas as tribos, de todas as línguas e de todas as nações. Para se cumprir Apocalipse 7:9, tem que ter pelo menos um representante de cada língua da terra. Como ouvirão se não há quem pregue? Como? Então, o que eu tenho a ver com essa ordem? Aí agora eu vou falar mais para os jovens, tem uns 4 aqui, mas vai saber que 4 são, né? Vai que um deles é tipo, sei lá, um John Wesley da vida, mas sei lá, né? E números não vencem batalhas, como diz as crônicas de Nárnia, né? Mas eu comecei a entender que tinha tudo a ver com essa ordem. E nenhuma geração teve tanta chance de cumprir essa ordem como a nossa tem, né? No tempo dos primeiros missionários, enfim, quanto tempo levava uma viagem de Paulo? Quanto tempo leva uma viagem nossa a qualquer povo? Tipo assim, o Rafa veio de Portugal para cá em 9 horas.
9 horas. Quanto tempo se levou para Portugal descobrir o Brasil? Meses e meses e meses, né? E nem sabiam que estavam no Brasil. Estavam procurando, segundo pelo menos eu estudei na escola, que eu me lembro pouca coisa, mas estavam procurando um caminho para as Índias, né? Agora a gente sabe exatamente onde a gente está indo, em horas. A gente está em qualquer país do mundo. Imediatamente a gente pode estar em qualquer país do mundo, através da internet. Nenhuma geração tem tanta chance de cumprir a ordem de Jesus como a nossa tem. E o que eu tenho que ver com isso? No mínimo, eu posso orar. E enquanto meu chefe orava, Deus estava falando comigo. Enquanto a gente ora, Deus move coisas. Né? Então eu tenho tudo a ver com os povos não alcançados. Eu posso orar. Eu posso orar. Eu faço parte disso. Eu faço parte dessa ordem que Deus deu à igreja. E alguns podem, inclusive, ir. Né? Alguns podem ir. E aí, então, eu comecei a caminhar em direção a ir. E em julho do ano passado, julho de 2021, eu tive convicção que tinha chegado o tempo. Comecei a desenvolver um projeto de mobilização para os povos não alcançados. A gente tem um seminário pronto e tal sobre isso. Eu gostaria muito depois de falar para vocês com um pouco mais de tempo, um pouquinho mais de tempo do que isso, talvez umas 3 horas, para explicar de verdade como a igreja aqui em Vera Cruz pode fazer parte de 10% dos muçulmanos rendidos a Cristo nos próximos 10 anos. É muito legal, porque, cara, Deus está se movendo de forma extraordinária na Ásia e nós fazemos parte disso. A Ásia é do outro lado do mundo, completamente, assim, talvez a gente nunca vai ver, talvez nem eu nunca vai ver a mulher que eu vi na visão. Talvez aqui ninguém nunca vai ver algum desses povos ao vivo, mas está fazendo parte. Está fazendo parte porque está orando, está fazendo parte porque está contribuindo, está fazendo parte porque está treinando alguém para ser enviado, mas principalmente porque está orando, né? Porque Deus move as coisas enquanto a gente ora. E aí então, em julho eu tive certeza que chegou a hora de entregar meu cargo na MPC e deixar alguém para ficar no meu lugar e que eu tinha que seguir em frente para essa causa de Bangladesh. Só que nesse meio tempo eu descobri que Bangladesh, por ser muçulmana, era um lugar muito, mas muito perigoso para mulher solteira. E eu era solteira. E aí eu era solteira e mais velha. Eu tenho 36 anos, né? E tinha 35 o ano passado, né? E aí, o ano passado, em dezembro do ano passado, eu fiz uma entrevista com missionários que moraram lá. E moraram 15 anos lá. Eu nem contei isso pro Rafa. Mas eu fiz uma entrevista com eles e eles me falaram assim: mas tu é solteira? Eu falei: sou. Eles falaram assim: tu tem certeza que o Senhor te chamou? Eu: absoluta. Aí eles falaram assim: olha, lá eles veem mulher solteira e um pouquinho mais velha que nem tu como uma mulher que não presta. Porque se ela não casou até agora é porque o pai dela não deu ela para ninguém, entendeu? Para alguém casar. Porque ela não era digna. E se tu é do Ocidente, na cabeça deles tu é uma mulher tipo a Madonna, assim, entendeu? Aquele tipo de mulher, entendeu? Então, isso para eles é um cristão do Ocidente. A cabeça deles é aquele tipo de mulher dos filmes, tipo assim, né? E então, na cabeça deles, eles não têm absolutamente nenhum respeito por ti. E é muito comum eles estuprarem mulheres estrangeiras lá, solteiras, assim, né? Aí eu... misericórdia, né? Eu saí dessa entrevista apavorada. Depois eu comecei a ter uns sonhos, assim, que eu tava apanhando lá, um monte de coisa. Aí eu até comecei a orar, aí por isso eu falo que o Senhor é digno de confiança. Eu falei: Senhor, faz eu casar, por favor. Porque eu vou para Bangladesh, mas assim, né? Daí eu comecei a orar sobre isso e um dia o Senhor... E aí eu estava assim, criando um pouco de barreira para ir. Já tinha começado a falar com as pessoas sobre que eu ia, que Deus estava me chamando, mas ao mesmo tempo eu dizia assim: talvez Deus esteja me chamando só para orar por Bangladesh. Talvez Deus esteja me chamando só para mobilizar, para Deus mandar outras pessoas para lá, entendeu? Porque eu posso ir falar sobre Bangladesh, muitas igrejas e tal, mas eu não tenho certeza. Aí um dia
estava tendo um congresso de jovens na minha igreja, e eu sou do grupo de intercessão da minha igreja, e eu estava orando assim: Deus, nesse congresso, levanta jovens completamente rendidos a Ti, chama jovens nesse congresso que não temam nada, nem a morte, e eu temendo a morte, o estupro, tudo, que não temam nada, nem a morte, que Te amem mais que qualquer coisa, faz isso na nossa igreja, marca jovens, nananã. Aí começou o congresso de jovens, o cara estava pregando, começou a fazer uma pregação sobre entrega. E eu, isso aí, Senhor, fala com os jovens da minha igreja, né? Em outubro de 2020, essa pregação é tudo que eu orei, né? E daí, cara, não sei explicar, a pregação começou a falar comigo, né? Porque eu acho que eu era essa jovem, não tão jovem dela. E aí o cara fez um apelo lá pra frente, para os jovens se entregarem, assim, né? Quem queria, tipo, render sua vida, não era render a vida de começar uma caminhada com Jesus, mas era de ir além com Jesus, tipo, pular do barco, que nem Pedro e André, né? Pulem do barco, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E aí ele chamou, cara, eu não conseguia conter o choro. Fui lá na frente, falei, Deus, eu sou essa pessoa. E aí o Senhor perguntou pra mim assim: por um acaso eu não sou um marido suficiente para te livrar do mal? Por um acaso, igreja, o Senhor não é suficiente? Eu falei, é suficiente. O Senhor é suficiente para falar com os homens de Bangladesh. O Senhor é suficiente para guardar minha vida. Qual tem sido nossa experiência com o Senhor? E o nível da nossa confiança, da nossa entrega. A gente precisa de mais alguma coisa além do Senhor? Acaso eu não sou suficiente? Diz o Senhor. Ai, daí eu não conseguia nem respirar mais de tanto chorar, né? E daí eu falei, Senhor, tu é suficiente, eu sei que é e tal. Daí sim, fiquei decidida e não tive mais medo de nada. Só que aí, nesse meio tempo, né, em julho desse ano que passou, 2021, tinha passado um tempo dessa experiência com Deus, que eu estava decidida aí, sem medo e tal, confiando que o Senhor era capaz de me livrar ou de ser exaltado através do meu sofrimento, se fosse o caso, né? Mas eu ia aí. E assim, tenho 36 anos, eu não tinha casado até agora indo para Bangladesh, que eu não ia casar, né? E Deus tinha pressa de que eu fosse para Bangladesh na minha cabeça, muita pressa, então tipo assim, vou, né? Só vou. E aí já tava várias coisas se organizando. De repente eu estava numa reunião com o pastor e eu estava falando da MPC, não falei nada de Bangladesh. Eu estava numa reunião com o pastor assim, e eu falo isso, como a gente precisa ser sensível ao Senhor. E do nada, assim, eu estava com um monte de gente, assim, umas 5 pessoas da MPC e um pastor que eu nunca tinha visto na minha vida. E eu estava falando da MPC para ele, para a gente implantar a MPC na cidade dele. E ele falou assim: desculpa te perguntar, mas tu é solteira? Eu falei, sou. Ele falou assim, é porque o Espírito Santo está falando comigo. Eu não sei se faz sentido para ti, mas assim, o Espírito Santo está falando comigo assim, que tu vai ser solteira até agora. Porque até agora dava para cumprir a missão solteira. Daqui em diante não dá mais. Então, tipo, te prepara que Deus vai te trazer o teu marido aí, sei lá, né? O homem não sabe de nada que eu tô indo pra Bangladesh, entendeu? Tipo assim, faz todo sentido, né? E aí, daí eu fui convidada para dar um treinamento da MPC em Portugal. E aí, lá a gente, nos treinamentos da MPC, a gente sempre divide as pessoas em grupos, em pequenos grupos. E o meu grupo era de 19 a 24 anos. Ou seja, meu marido não estava no meu grupo, né? Só que aí, 19, 24 anos. E meu marido, para mim, não estava em Portugal de jeito nenhum, porque lá eu estava indo para a MPC. E as pessoas da MPC não são treinadas para irem para povos não alcançados. Então, tipo assim, e várias pessoas falavam para mim assim, teu marido vai estar lá, não sei o quê. E eu, cara, eu já viajei tanto. Acho que do Brasil eu fui tantos lugares que eu pensava assim, que meu marido esteja no planeta, né? Porque a gente não sabe onde que essa criatura pode estar, que eu não tenho ido.
quase já, né? E aí, não fui em países, muitos, parecia ser uma coisa tão impossível. E daí o pessoal falava, teu marido vai ter em Portugal. E lá é que não vai estar, né? Aí lá ninguém vai estar querendo ir para Bangladesh. E aí uma coisa muito louca, Portugal é cheio de imigrantes de Bangladesh. A primeira pessoa de Bangladesh que eu vi na minha vida estava atendendo numa lojinha em Portugal. Aí eu, nossa, não sabia nem como falar com a pessoa, estava tão emocionada, assim, muito conhecendo alguém de Bangladesh, ao vivo, sabe assim. E daí, depois, todas as lojinhas que eu fui, tinha alguém de Bangladesh, pensei que era só aquele. Aí eu descobri que, tipo assim, vem muitos imigrantes de Bangladesh para Portugal, tem comunidades de pessoas de Bangladesh. Mas aí o que aconteceu? No meu pequeno grupo tinha gêmeos, tinha 2 gêmeos de 19 anos. E a MPC nunca deixa irmãos no mesmo grupo. Então um dos gêmeos teve que ir para o grupo dos mais velhos. E aí um dos mais velhos teve que vir para o meu pequeno grupo. E mas eu estava muito focada em ser coordenadora, focada na missão, não estava pensando nisso. Vou para Bangladesh, falei várias vezes que eu ia para Bangladesh e tal. Aí depois a gente continuou conversando, vou resumir, né? A gente continuou conversando e eu lembrando dessa palavra de que Deus ia trazer alguém. Aí eu falei pra ele um dia, depois da gente muito conversar, eu falei assim, olha, eu não sei se você entendeu, mas eu tô indo pra Bangladesh. Aí eu contei pra ele mais, tudo que eu contei pra vocês, eu contei pra ele, um pouco mais de detalhes até pra ele. E aí ele falou assim, aí eu falei assim, olha, fica livre pra nunca mais conversar comigo, porque eu vou pra Bangladesh. Aí ele falou assim, olha, aí perguntou assim, tu tem que ir pra Bangladesh solteira? Eu falei, não. Inclusive, até tem uma palavra de Deus que eu não vou solteira. Inclusive, é perigosíssimo ir solteiro, mas não falei isso pra ele, né? Pra não botar pressão. Inclusive, a primeira vez que ele tá ouvindo sobre o tamanho dos riscos é agora. Aí ele falou assim, então eu quero o direito de orar para saber se Deus está me chamando para ir para o Bangladesh também, né? E quero continuar conversando e tal, até ir para o Brasil. Aí ele veio para o Brasil, e daí a gente está namorando. E aí eu não sei mais de nada, que o pastor Ronaldo já nos promoveu a noiva. E depois vocês perguntam para o Rafael se ele tem algum plano disso, porque ele não me falou, né? Mas então eu tenho visto assim, e experimentado da bondade e da fidelidade do Senhor, e de poder dizer que jamais me arrependi de ter cumprido uma ordem sua, né? Jamais me arrependi de ter dado um passo de fé. Eu nem vai dar, eu acho que já falei muito, mas eu ia ler até Êxodo, que eu estava lendo hoje de manhã, que é quando Deus, Êxodo 17, se depois alguém quiser ler, declara, não deu dúvida se é o 17 ou 16, que eu li os dois para mim. Êxodo 16, não precisa abrir, só vou falar rapidinho. O Senhor fala sobre o maná, né? E o povo está reclamando, e eu falei um pouco sobre oração aqui. Toda vez que o povo reclama, Moisés vai orar. A Bíblia não diz assim, o povo reclamou e queria voltar para o Egito, e reclamou e Moisés reuniu um conselho. Nunca diz isso. O povo reclamou e Moisés foi consultar o Senhor. O povo reclamou e Moisés foi orar. Depois de ter uma resposta, reuniu um conselho. E então, isso me chama muita atenção na vida de Moisés. E é assim que quero viver minha vida. E aí ele vai orar e Deus dá uma resposta sobre como alimentar 600 mil homens, fora mulheres e crianças. E Deus fala assim, eu vou alimentar eles. Eu vou mandar codornizes e tal, vai aparecer aí no acampamento. E eu vou mandar o orvalho também. E de manhã, quando eles saírem para fora, o que florescer lá, eles têm que colher 2 litros por pessoa. Não colham mais, não colham para o outro dia. E as pessoas assim, não é possível que amanhã vai ter de novo, né? Aí as pessoas iam lá e colhiam, diferente do que Deus disse. Aí no outro dia, o que colheu a mais amanhecia tudo podre e cheio de bicho, né? Aí eu percebo em tudo isso que a gente tem dificuldade de confiar no Senhor.
dificuldade de confiar no que Deus disse do jeito que Deus disse. Não, Deus não vai fazer exatamente assim. A gente tem que dar o nosso jeitinho. E eu sou fã demais de um cara que já morreu. Um dia eu creio que vou encontrar ele no céu e vou poder conversar um pouco com ele, chamado George Miller. E vocês já ouviram falar do George Miller? George Miller é um herói da fé, tipo assim, tá num livro chamado Heróis da Fé, e tem zilhões de livros que ele aparece. O pastor Ronaldo conhece, que ele é muito referência missionária. Ele cuidava de 2.000 órfãos, ele teve orfanatos e tal. E ele era um homem de extrema fé, e para vocês terem ideia, ele sustentava 2.000 órfãos sem nunca pedir dinheiro para ninguém. Porque Deus disse para ele Deus disse assim, eu vou sustentar, peça dinheiro para mim. E tipo assim, ele teve experiências com Deus de tipo, Deus tem que dar café da manhã para 2.000 órfãos. Aí ao invés dele ligar, claramente a telefone, mas ao invés dele fazer qualquer coisa para ir atrás de dinheiro, ele ficava orando. E aí teve uma experiência uma vez que passou uma carroça na frente do orfanato e começou a jogar pão assim, bombardeou o orfanato com pão e 2.000 órfãos foram alimentados assim, e tem zilhões de outras experiências. Mas ele fala sobre fé, que o maior segredo de desenvolver a nossa fé, segundo ele, e a fé que ele tinha, é que primeiro, antes de tudo, a gente ora. E depois da gente orar, a gente espera Deus fazer, ao invés de dar o nosso jeito. A gente ora e espera Deus fazer, e não sai resolvendo. E aí então a gente vai ver Deus fazer. E aí então a gente vai ter experiências sobrenaturais com o Senhor, com o seu agir, com o seu cuidado, com tudo isso, né? E nisso eu vejo o quanto a gente pode confiar no Senhor, o quanto Ele é digno de confiança. Eu queria terminar dizendo isso mesmo: o Senhor é digno da nossa obediência, o Senhor é digno da nossa confiança. E eu sou uma missionária muito feliz, muito feliz de ter dado esse passo de fé. E posso falar para os jovens que a melhor coisa que a gente pode fazer é decidir o Senhor, decidir pelo Senhor, é obedecer, é dar esses passos assim. E eu faria tudo de novo. As melhores decisões que eu tomei na minha vida foi depois que eu rendi minha vida completamente a Cristo e abri mão da minha vontade. Então eu queria... Posso orar só? Pode. E o pastor já estava levantando aqui. Eu falei, né?